A tão aguardada cerimônia da Bola de Ouro se aproxima, e o mundo do futebol está em expectativa para descobrir quem será coroado como o melhor jogador do planeta. De acordo com a imprensa europeia, o grande favorito ao prêmio neste momento é Ousmane Dembélé. O atacante francês concedeu uma entrevista à revista Fortune, onde revelou que transformou sua postura dentro e fora de campo a partir dos conselhos recebidos de ninguém menos que Lionel Messi. Segundo Dembélé, Messi o aconselhou a levar sua carreira com seriedade, caso realmente desejasse alcançar seus maiores sonhos. Inspirado por essas palavras, o francês passou a observar atentamente cada detalhe do que Messi fazia em campo, aprendendo e absorvendo o máximo possível. Ele declarou ainda que o argentino sempre foi seu ídolo e que foi justamente Messi quem despertou nele o amor pelo Barcelona. A importância de Dembélé para o Paris Saint-Germain foi inquestionável na última temporada. O jogador foi peça-chave na conquista de vários títulos e, além disso, contribuiu diretamente para que o PSG alcançasse o feito histórico de levantar pela primeira vez a tão sonhada Liga dos Campeões. Antes de irmos para o mercado da bola, o meio-campista Jean Lucas do Bahia foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira para o lugar de Joelinton, que se machucou no jogo contra o Liverpool. Enquanto isso, o mercado da bola segue a todo vapor. O Arsenal, por exemplo, acertou os termos pessoais com o equatoriano Piero Hincapié. Já o Bahia anunciou a chegada de 3 novos reforços. Do outro lado, o goleiro Bento está fora dos planos do Al Nassr e pode ser negociado nesta mesma janela de transferências. Após deixar o Real Madrid, o espanhol Lucas Vázquez foi oficializado por um gigante do futebol alemão. O Botafogo, por sua vez, tem em mãos duas propostas pelo meio-atacante Savarino. E isso é apenas o começo, pois as atualizações não param. Por isso, já sabe, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia do cenário nacional e internacional. Entre as transferências já confirmadas, temos o retorno de Robert Renan ao Brasil. O zagueiro de 21 anos acertou com o Vasco da Gama por empréstimo de um ano junto ao Zenit, com cláusula que permite a compra definitiva ao final do período. O Atlético Mineiro também movimentou o mercado ao anunciar a chegada do defensor Juan Tressoldi, de 26 anos, que pertence ao Sassuolo da Itália e que também vem com opção de compra estipulada em contrato. No Bahia, as novidades não param. O clube oficializou o goleiro João Paulo, de 30 anos, que chega por empréstimo junto ao Santos até meados do próximo ano, em acordo que inclui possibilidade de compra na casa de 2 milhões de euros. Além dele, o time baiano contratou o zagueiro Luiz Gustavo, jovem de apenas 19 anos, com vínculo até 2030. A negociação renderá cerca de 5 milhões de euros ao Vasco da Gama, seu antigo clube. Outro reforço anunciado pelo Bahia foi o atacante argentino Matheus Sanabria, de 21 anos, que deixou o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos para assinar até 2030, em transferência avaliada também em 5 milhões de euros. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen surpreendeu ao anunciar Lucas Vázquez, lateral direito de 34 anos, que estava livre após encerrar sua passagem pelo Real Madrid, firmando um contrato de 2 temporadas sem custos de transferência. Na Itália, o Sassuolo oficializou a contratação de Nemanja Matic, volante sérvio de 37 anos. O veterano assinou por uma temporada após deixar o Lyon da França, também sem custos. Enquanto isso, o Al Nassr da Arábia Saudita apresentou proposta oficial pelo goleiro Léo Link, de 24 anos, conforme noticiado pelo jornalista André Hernan, da ESPN. O Botafogo, dono dos direitos do jogador, recusou a primeira oferta, que envolvia apenas um empréstimo de um ano, mas não descarta negociar o atleta se houver compensação financeira. Léo Link perdeu espaço com a chegada de Neto e hoje é apenas a terceira opção, ficando atrás de Neto e John. O clube carioca também avalia 2 propostas pelo meio-atacante Savarino, uma do Trabzonspor da Turquia e outra do Al Rayyan do Catar. Ambas giram em torno de 7 milhões de euros, aproximadamente 41 milhões de reais na cotação atual. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, do Alé Sports, até mesmo o Besiktas sondou o jogador. Savarino, de 28 anos, tem contrato até 2028 e foi comprado no ano passado por cerca de 25 milhões de euros. Já o goleiro Bento atravessa um momento conturbado no Al Nassr. Após falhar na final da Supercopa da Arábia Saudita, sua permanência passou a ser questionada. De acordo com a jornalista Araísa Simplício, do portal Gol, a diretoria já estudava sua saída e agora a decisão parece definitiva. O técnico Jorge Jesus, inclusive, não apoia sua continuidade e Cristiano Ronaldo é apontado como um dos que pediram a troca na posição. Vale lembrar que Bento havia sido comprado junto ao Atlético Paranaense no ano passado por cerca de 18 milhões de euros. Por esse motivo, o time saudita tem interesse em Léo Link do Botafogo. Segundo Vene Casagrande, Flamengo e Pisa trocaram as documentações pela transferência de Lohan. Atacante de 19 anos, o meio-atacante viaja ainda esta semana para se apresentar ao time italiano. O Flamengo irá receber 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, pelo empréstimo até o meio de 2026. Há uma opção de compra de 4 milhões de euros. O rubro-negro manteria os outros 50%. A compra se torna obrigatória se Lohan for titular em 50% dos jogos do Pisa durante o empréstimo. Outra joia do clube que está de saída é o meia Matheus Gonçalves. O CSKA havia acertado com o Flamengo a compra do jogador por 7 milhões de euros por 70% dos direitos do atleta. Inclusive, os clubes trocaram documentações, mas o Al Ahly da Arábia Saudita surgiu e deu um chapéu no time russo, vai pagar ao Flamengo 9 milhões de euros, mais bônus. Tudo certo entre o clube e o jogador.
mais um de saída do rubro-negro. O portal Leo Dias trouxe a informação. Endrick quis ficar no Real Madrid mesmo com o conselho de Ancelotti para ser emprestado. O pensamento do treinador italiano era de o jovem ter mais minutagem e seguir com chances de convocação para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o atacante e seu staff ainda acreditam em um protagonismo no Real, agora sob o comando de Xabi Alonso. Além disso, há o entendimento que outros jovens que chegaram ao clube espanhol não tiveram sucesso após empréstimos, como Renier e Luka Jovic, e outros ganharam espaço sem sair, como Vini Júnior, Rodrigo e Arda Güler. Vini Júnior, inclusive, é o mais citado por pessoas que trabalham com o ex-atacante do Palmeiras. Para Endrick, esse é o caminho a ser seguido. O pensamento é de que o brasileiro tem potencial para permanecer por anos no Real e construir uma carreira de sucesso no clube. 2 times de La Liga procuraram Endrick, mas ele não quis nem abrir negociações. Informações da ESPN Brasil. A contratação do zagueiro Tomás Palacios, da Inter de Milão, pode milar para o Santos. O acordo estava fechado e até as passagens da viagem ao Brasil, mas o jogador demonstrou dúvidas sobre voltar a atuar na América do Sul, já que seu desejo é continuar na Europa. O jogador recebeu uma proposta de um clube italiano e pediu para avaliar. O Santos tem pouco tempo, já que a janela no Brasil fecha na terça-feira. O Peixe ainda não vê o negócio como descartado, mas está frustrado e já pensa em outros nomes. O clube quer 2 zagueiros. Ainda falando no Santos, o problema na coxa de Neymar não preocupa, e o Santos conta com o atacante contra o Fluminense no domingo. O camisa 10 trabalhou na folga do elenco e fez fortalecimento em uma academia particular. A expectativa do Peixe é ter Neymar na estreia de Vojvoda, neste fim de semana. Segundo Fabrício Romano, o zagueiro Piero Hincapié, de 23 anos, manifestou o desejo de deixar o Bayer Leverkusen. Arsenal e Tottenham já demonstraram interesse, mas a notícia mais recente aponta que o equatoriano chegou a um acordo em termos pessoais com o Arsenal, treinado por Mikel Arteta. Fabrício Romano trouxe uma nova atualização. Segundo ele, o equatoriano chegou a um acordo nos termos pessoais com o técnico do time londrino e pode então jogar no Arsenal nesta temporada. Segundo o jornal Daily Mail, o atacante Nicolas Jackson está muito perto de deixar o Chelsea e a sua mudança será para o futebol alemão. O jornal Bild informou que Jackson chegou a um total acordo com o Bayern de Munique nas últimas horas e agora os bávaros negociam com o Chelsea a estrutura do negócio, onde a equipe alemã quer trazê-lo por empréstimo e os Blues tentam convencê-los a comprarem o atacante em definitivo. Quem está acompanhando de perto tudo isso é Xavi Simons, que já está acertado com o Chelsea verbalmente para o contrato até 2031. Porém, o negócio não foi totalmente fechado, já que os Blues querem primeiro se livrar de Nicolas Jackson e Nkunku para evitar qualquer problema com fair play financeiro. Nicolas Jackson deve ser anunciado muito em breve pelo Bayern de Munique, a não ser que os clubes não consigam um acordo, mas o Chelsea quer se livrar do atacante e o Bayern de Munique quer trazê-lo. Outro jovem em evidência é Kobbie Mainoo, do Manchester United. O volante inglês de apenas 20 anos era uma peça importante, porém se lesionou e quando voltou em dezembro do ano passado, ele teve pouco espaço. Por isso, uma saída agora é vista com bons olhos. Segundo o Daily Mail, equipes como Real Madrid, Atlético de Madrid e outros clubes da Premier League monitoram sua situação. Já o The Athletic revelou que o Chelsea estuda a contratação de Fermín López, de 22 anos, atualmente no Barcelona. As conversas com representantes do jogador já começaram e o clube londrino teria dado prazo de 48 horas para que o atleta decida se deseja a transferência. O técnico Hansi Flick considera o jovem peça fundamental, mas as dificuldades financeiras do Barcelona podem pesar em uma possível venda. Recentemente, ele foi alvo também de outras equipes, como o Bayern de Munique, PSG e o Manchester United, mas as negociações não evoluíram. E assim chegamos ao fim de mais um giro completo do mercado da bola, trazendo transferências confirmadas, negociações em andamento e rumores que prometem agitar os próximos dias. Se você curtiu as atualizações, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as novidades. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.